um diagnóstico de vírus respiratório, tem vários fatores que ele vai avaliar na pessoa. O que faz ele pensar que a pessoa está tendo o influenza H1N1? É o fato de que ela vai ter febre alta, esse é um diferencial. Essa febre vai durar no máximo 7 dias. A gente, junto com a febre, vai ter tosse ou dor de garganta e mais um dos 3 sintomas, que é dor no corpo, que a gente chama de mialgia, dor nas articulações, que a gente chama de artralgia, e dor de cabeça, que a gente chama de cefaleia. Então, isso vai fazer o diagnóstico de síndrome gripal. Quando o paciente tem síndrome gripal, o agente mais comum de causar síndrome gripal nas pessoas é o H1N1, é o influenza, em especial o H1N1. Só que algumas vezes ele se mostra um pouco mais forte. Então, pacientes com febre alta, falta de ar, dores de cabeça forte, são pacientes que têm que ser avaliados com uma certa urgência. Por quê? Porque eles podem estar portando o H1N1, a gripe A. Então, esse grupo que a gente chama menores de 2 anos, mais de 65, gestantes, puérperas. Então, essas pacientes e pacientes com comorbidades são os pacientes que têm mais risco de desenvolver doença grave. Principalmente a gente chama atenção de gestantes, que ao avançar da gestação, ela fica mais suscetível a ter um quadro de influenza mais grave. As complicações são as pneumonias, os quadros infecciosos mais graves, os abscessos pulmonares, a septicemia. No momento que tu fez a vacina, tu pode contrair o vírus, só que de uma forma muito mais branda e muito mais fácil de tratar. Muitas vezes um tratamento clínico em casa, sem hospitalizações. Né? Se tu conjugar a vacina com o tratamento medicamentoso, os índices caem mais ainda. E isso favorece muito o resultado final da infecção. Aí, feito o diagnóstico, o médico vai fazer a suspeição. Se for um paciente de grupo de risco ou que ele julgar que ele deve dar a medicação, hoje nós temos no mercado o Zeltamivir. Na verdade, ele não está à venda, mas o Ministério da Saúde oferta, então, para a pessoa que tem indicação médica de uso, aí ela pode receber o Zeltamivir. É uma substância que deve ser utilizada entre as 24 e 48 horas do início do quadro febril, quer dizer, ainda na fase precoce. Os resultados são muito mais favoráveis do que o uso tardio dessa substância, mesmo sem ter feito o diagnóstico por meios de laboratório, por meios de exames clínicos. Mas uma pessoa, mesmo tomando o Zeltamivir, né, ela pode evoluir para um caso mais grave se ela deixar para tomar depois de muito tempo da doença. Então, o que a gente sempre fala aí, nos primeiros sinais e sintomas, procure um serviço médico para poder ser avaliado a necessidade de receber o Zeltamivir. Todo mundo precisa receber o Zeltamivir? Não. As pessoas que têm defesas normais, que não são do grupo de risco, elas vão conseguir sair bem da doença. Uma das principais coisas que a gente tem para nos defender é a possibilidade de vacina. Diferente de 2009, todo mundo fica meio com medo, assim, será que esse ano nós vamos ter uma epidemia, como a gente teve em 2009? Porque o vírus mutou, ele ficou diferente? Não, a gente não tem uma mutação viral. É o mesmo vírus que a gente enfrentou em 2009. Só que o que acontece agora? Grande parte da população foi fazendo vacina todo ano. Então, eles já vão estar com, pelo menos, memória um pouco. E como a vacina, ela responde diferente de pessoa para pessoa, tem algumas pessoas que ficam com a imunidade um pouco mais prolongada e outras não. Quem que não fica? Exatamente aquele nosso grupo de risco. Então, pessoas, bebezinhos, pessoas com mais de 65 anos, pessoas com comorbidades. E esse grupo não responde 100% à vacina. Na verdade, a gente não tem uma vacina 100%, mas ela vai defender essa pessoa quase 70%. Ficou um estigma que pode estar relacionado a vacinas com autismo. Isso é totalmente errado. Mas alguns artistas de Hollywood, algumas pessoas famosas acreditam nisso, preconizam isso, vão à televisão, pedem para os pais não vacinarem. Isso chega ao ponto de ser um pouco de ignorância, porque assim, tu imagina tu podendo
prevenir uma poliomielite, uma paralisia infantil, tu dando uma gotinha para o teu filho de vacina, daqui a pouco tu não dá, ele pega essa infecção, como é que tu vai justificar isso? Tu tem uma possibilidade de fazer uma vacina da H1N1, não faz por algum motivo, por preconceito, e tu pega a infecção e pode levar ao óbito. 20% dos casos levam ao óbito se não fizerem a vacina. As que tiveram óbito, a maior parte delas eram de grupo de risco, né? Algumas não, mas também não foi avaliado recentemente a imunidade delas para ver se elas realmente não tinham nenhum fator de risco ou um fator complicante para essa pneumonia, né? Então, o importante é que todas as pessoas façam. Por que é importante eu fazer? Se eu não tenho outra doença, porque eu não vou deixar o vírus circular para quem tem a doença. Quanto mais pessoas imunizadas nós tivermos, menos aquele vírus consegue circular. E aí a gente tem, então, uma resposta que a gente diz de prevenção de muito mais pessoas. Tem algumas pessoas que têm alergia à vacina, a um componente da vacina e não podem fazer. Como é que essas pessoas vão estar protegidas se a maior parte ao redor delas estiver vacinado e não trouxer o vírus para ela? Eu costumo orientar geralmente os meus pacientes a usarem as vacinas convencionais que fazem parte daquele grupo importante. E naquelas vacinas em que existe essa, por exemplo, H1N1, a da meningite, eu costumo orientar também a usar, só que eu costumo usar junto com essa medicação uma outra medicação para esse paciente tomar antes de fazer a vacina. Então, por exemplo, a TUI, a CH200, ele usa 24 horas antes para poder fazer essa vacina, para diminuir os efeitos colaterais da vacina. As vacinas, na realidade, foram uma das maiores invenções que aconteceu na era moderna da medicina. Na realidade, a vacina ela conseguiu reduzir em 90% casos de sarampo, cachumba, rubéola, varicela, doenças contagiosas que por muitas vezes se tornavam fatais, principalmente na infância. Então, assim, a sobrevida das crianças, a mortalidade infantil diminuiu muito com o uso das vacinas. Assim, a pessoa, muitas vezes, ela não sabe como é que está a imunidade dela, né? Porque todo mundo faz check-up todo ano para ver sua imunidade. Não, faz check-up para o coração, faz check-up para ver se os outros órgãos estão funcionando. Raramente a gente avalia a nossa imunidade. Muitas vezes a gente está numa situação de luto, de estresse, de trabalho, com a crise, né, financeira, às vezes até financeiramente em casa é um problema, e aí eu fico muito preocupado, eu altero minha imunidade. E aí eu posso ficar suscetível por causa de uma outra situação. Eu estou trabalhando demais, a minha imunidade não está tão bem como ela estava, né? Então são vários fatores e são muito individuais de pessoa a pessoa para que a gente possa avaliar que aquela pessoa realmente ela não tem nada. E não existe nenhum estudo sério que mostre que as vacinas causam esse tipo de transtorno como autismo, Alzheimer, câncer. O que produz saúde é comer direito e se movimentar direito. O problema não é o bandido, é a minha defesa lá dentro. Se eu conseguir ter defesa da minha casa, o bandido não entra. Então o problema não é o bandido, o problema não é o bicho, o problema não é o vírus. O vírus ele só vai entrar, ele só vai ter guarida, ele só vai ser recebido se o terreno lhe for favorável. Sim, nessa época que a gente está convivendo em local fechado, com ar-condicionado ou com lareira, a gente vê uma grande diferença de temperatura. Quando tem uma grande diferença de temperatura ou uma temperatura muito fria, a nossa mucosa de nariz, de boca, a gente vê que ela fica seca. Quando ela seca, ela fica mais propensa a deixar entrar vírus e bactérias. Então a hidratação é muito importante. A hidratação frequente, as pessoas tendem, por estar frio, a tomar menos água, a tomar menos líquido. Então a hidratação, uma alimentação saudável, o exercício físico já se provou muito útil para que a gente melhore a nossa imunidade,
né? E além disso, bom sono, bom descanso. Então tudo isso faz com que a gente tenha uma saúde física e mental, e isso sempre impacta na nossa imunidade. Todas as vezes que ao longo do dia me acontece qualquer coisa que eu não gostei, dele adrenalina. Então a gente termina o dia com um saquinho de adrenalina dentro do sangue. E a adrenalina também é uma substância que não é eliminada de qualquer maneira, pela urina, ela não é eliminada. No momento em que eu produzir adrenalina, ela está lá. Então, se eu não dou um jeito de gastar essa adrenalina, ela também vai interferir no meu sistema imunológico e também vai acidificar o meu sangue. Então, esse estresse que vai produzir um mal-estar psicofísico, vai desequilibrar a pessoa, levando, portanto, também a ela adoecer, sem dúvida nenhuma. Então, como é que a gente faz para baixar essa adrenalina, para produzir endorfina, para ter bem-estar, para ter saúde e tudo mais e tudo mais? Não tem outro jeito também a não ser com atividade física. Todo mundo sabe que exercício é vital, nós não nascemos para o sedentarismo. Ele que vai me desestressar. Eu vou gastar a minha adrenalina que eu produzi ao longo do meu dia, da minha atividade ao longo do dia. Eu chego no fim da tarde, eu vou jogar esse saquinho de adrenalina fora. Aí eu vou substituir pela endorfina. Opa, estou me sentindo bem. Geralmente, na homeopatia, embora tu tenha um paciente com uma queixa orgânica, tu vai levar em consideração essa queixa orgânica, mas vai dar um valor muito grande para características do emocional. Porque uma das maneiras de o paciente refletir o processo emocional é através do processo orgânico. Então, muitas vezes a pessoa transfere aquela dor do emocional para um órgão. É a maneira que ele tem de transferir esse processo. Por exemplo, assim, tu vai pegar muitos pacientes ansiosos que acabam tendo problemas de gastrite ou de úlcera, ou em função de estar muito angustiado, tenso, estressado, ele acaba baixando a imunidade, e porque baixa a imunidade, ele vai ter o que a gente chama de órgão de choque, que ele acaba transmitindo aquele processo da dor emocional para algum órgão, para o estômago, para sinusite, para rinite, para gripe, ele acaba transferindo isso. Atualmente, acredita-se que a resposta da imunidade inata ocorra muito mais em função do microbioma intestinal ou até mesmo do que pela qualidade das células intestinais. Então hoje nós já temos um grupo de células intestinais reconhecidas que influenciam na imunidade inata. Então é importante que ao longo da vida o indivíduo não tenha o uso crônico de aditivos alimentares, conservante, acidulante. Isso faz com que essas células percam a sua atividade e o indivíduo passa a desenvolver uma alteração nesse microbioma intestinal. E isso leva o indivíduo ao desenvolvimento de outras patologias. Então talvez precisamos comer comida de verdade, inhame, cará, mandioca, brócolis, couve-flor, frutas. É muito mais fácil descascar uma banana do que você desembalar. Então descasque mais, desembale menos. Isso gera mais qualidade de vida. Toda a quimificação, corante, adoçante, conservante, tudo isso é assim, porque isso não é alimento. E isso vai acabar acidificando o sangue. E nós temos o glúten, a farinha branca, de novo, a farinha de trigo refinada. A farinha de trigo integral, ela tem glúten, mas ela não foi refinada, não se tirou dela a substância, a vitamina, sal mineral, óleo, elemento, proteína. Quer dizer, nós não deixamos apenas o glúten, apenas o amido. Aquilo lá não tem mais nada de nutriente não tem mais nada, aquilo é uma caloria vazia, como é chamado. Sobrou só a caloria, mas de nutriente não tem mais absolutamente nada. Falaria também da carne bovina. A carne bovina, ela também tem o poder de acidificar o sangue. Aí entra então a carne do porco, que ela é altamente alcalinizante. Então, retirando-se o leite da vaca, retirando-se os produtos quimificados, saindo do açúcar, saindo do glúten,
E diminuindo pelo menos a carne, porque nós, né, aqui mais nessa nossa região, nós somos comedores de carne, né, ficamos carnívoros, mas diminuir e passar então para carne de porco, aves, peixe e ovo. Com o passar dos anos, há a necessidade de uma adaptação nutricional. Com a dificuldade de mastigação, o consumo de carnes ele é menos recomendado. Então a opção é comer mais peixes, proteínas vegetais, do que comer carnes de origem animal que tem difícil digestibilidade. Essa difícil digestibilidade promove um aumento nas espécies reativas de oxigênio e aumenta o envelhecimento precoce. Então, para diminuir esse envelhecimento, é fundamental que façamos escolhas de proteínas de fácil digestibilidade, dentre elas peixes e proteínas de origem vegetal. Quando você faz a união de arroz e feijão, você já tem um complemento de aminoácidos, não necessariamente precisa de tanta carne, e aí diminui a putrefação e diminui a síntese de cadaverina. Com isso diminui a enxaqueca, diminui a produção de estresse oxidativo e consequentemente diminui o calorão, esse efeito do envelhecimento precoce, em detrimento de uma boa escolha alimentar. Nós temos em farmácia de manipulação o hormônio bioidêntico, exatamente igual ao nosso. Que isso seria a dica para as mulheres de mais de 40 anos que vão entrar em menopausa. Então é um hormônio que tu podes usar o resto da vida com os bons efeitos do hormônio, o que vai prolongar a tua vida. Acho que todo mundo deveria tomar a sua limonadazinha todos os dias. O limão, o vinagre de maçã orgânico, são alimentos, são substâncias altamente alcalinizantes. E o fígado quer exatamente disso aí, porque quando o fígado está doente, ele está aquecido, porque o sangue está ácido. Então nós temos que refrigerar esse órgão para ele poder funcionar. E a gente refrigera esse órgão exatamente através do alimento ácido. E o fígado ele precisa da ajuda da vesícula biliar, da bilis produzida pela vesícula biliar. E a vesícula biliar ela necessita do alimento amargo para produzir a bilis, para mandar para o fígado, que o fígado é o gerentão, ele que está no meio dessa orquestra toda, para ele poder funcionar bem. Se o fígado estiver bem, ele põe em ordem o resto do nosso organismo. Tóxicos, tanto metais pesados como agrotóxicos, são a grande causa de câncer. O câncer aumentou de 1 a 3% para quase a metade da população depois dos tóxicos. Quem faz uso do limão e do espinafre vai ter que fazer muita força para ficar doente. Agora nós temos o mel extraordinário, ele serve como antibiótico, ele serve como inativador de vírus. Nós temos o própolis. Isso é vacina, isso é prevenção. Isso vai aumentar a minha imunidade, isso vai criar alcalinidade. Nós temos o alho. O alho é um grande alcalinizante. O povo que mais come alho no mundo é o chinês. E é o povo mais saudável. E nós temos todas as conservas que são probióticos. A conserva do pepino, a conserva da cenoura, do chuchu. Eles vão ativar a flora intestinal. 80% da nossa imunidade vem do intestino. A nossa saúde nasce na tripa. Para recolonizar o trato gastrointestinal com bactérias do bem, é o consumo de alimentos que tenham vida, alimentos que estragam. Então, tem que mudar o hábito, vá mais à feira, compre mais de produtor orgânico, daquela agricultura familiar, aquele alimento que não tem armazenamento. Então, muitas mães me dizem assim, quando eu digo o que nós temos que tirar da alimentação, ela fica assustada e diz assim, doutor, o que então eu dou para o meu filho? Então eu rio, né? Quer dizer, significa que ela só está dando comida inadequada e vem buscar saúde. Se queixa que o filho dela vive doente, vive tomando remédio, mas come mal. Então, quando se faz a proposta do que tem que ser feito, ela se assusta. Se nós fizermos opção por comer menos alimentos
industrializados e armazenados de forma inadequada e comer mais alimento de verdade, teremos um equilíbrio da microbiota intestinal. Isso também ocorre quando nós temos uma opção de ingerir suco de fruta, mas suco liquidificado, que se tenha fruta na integralidade. E uma estratégia super fácil é você fazer em casa biomassa de banana verde. Pega a banana verde, coloca na panela de pressão por pelo menos 10 minutos de pressão, joga a casca fora e pega só essa massa e pode amassar com garfo, fazer uma bolinha ou apenas cortar em 3 partes e guardar no congelador. Ao invés de utilizar gelo em um suco, utilize essa bananinha que passou na panela de pressão, porque isso vai dar suporte nutricional para bactérias do bem no intestino. São bactérias que fermentam amido resistente. Esse amido da banana não será absorvido como fonte de carboidrato e vai ser fermentado, aumentando a produção de butirato, que vai nutrir o colonócito e gerar mais saúde de intestino, menos doença metabólica sistêmica. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. Estimulante, divertido, dinâmico, orientação profissional e busca de resultados. Borer Sports 10 anos. Estar bem muda tudo. A Efeto Reprodução Humana atua como equipe médica de excelência para investigar as dificuldades do casal em engravidar e disponibiliza tratamentos de ponta para assistir à fertilidade. Efeto Reprodução Humana 30210530. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, cirurgia estética de face, nariz, pálpebras e lifting, contorno corporal, lipoaspiração e próteses. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico. O Centro Gaúcho do Câncer SECAM oferece uma estrutura completa para o tratamento clínico do câncer adulto e infantil. Com uma equipe multidisciplinar focada em resultados e qualidade de vida, disponibiliza tecnologia, conforto e precisão. Centro Gaúcho do Câncer SECAM, 22 anos. A Bela Pharma, há 30 anos, oferece novidades em fórmulas manipuladas, diferenciadas em doses e quantidades, com investimentos constantes em processos e treinamento, atinge um nível diferenciado de qualidade. Bela Pharma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. Ana Paula Boss, cirurgia plástica, cirurgia estética de face, nariz, pálpebras e lifting, contorno corporal, lipoaspiração e próteses. Ana Paula Boss, cirurgia plástica. O grupo de cirurgiões que atuam na Clínica Ramos apresenta o primeiro laser femtossegundo para a cirurgia de catarata do estado. O laser separa os tecidos da córnea sem bisturi de forma precisa, abrindo o cristalino e fragmentando o núcleo. Após o laser, os fragmentos do núcleo são retirados do olho e realiza-se um implante de lente intraocular que reduz a necessidade de óculos após a cirurgia. Catarata Laser, tecnologia que você encontra na Clínica Ramos e Associados. A Clínica Corpore Sano oferece um atendimento completo individualizado com uma equipe de profissionais altamente especializadas que trazem para Caxias os melhores tratamentos em saúde, emagrecimento e beleza. Clínica Corpore Sano, confiança e bem-estar. A Clínica Médica Corso, com mais de 35 anos de experiência médica em tratamentos faciais e corporais, traz para você um arsenal tecnológico conectado com o que há de melhor no mundo em ambiente informatizado e moderno. Clínica Médica Corso, agende uma avaliação. Apoio: Associação Cultural e Científica Virvi Ramos, mantenedora do Hospital Virvi Ramos, da Faculdade Fátima, Escola Técnica e Centro de Saúde Clélia Manfro.